sou a Ana. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial que ela aborda sobre temas muito importantes, que é sobre jornalismo, seu principal tema, que seria as obras cinematográficas, na qual ela tem uma conta no Instagram. E hoje a gente gostaria de saber sobre ela, sobre a paixão que ela tem, sobre esse trabalho que ela está praticando, sobre o jornalismo que ela faz também, né? Sobre a revista O Grito. E é isso. Então, um prazer em te conhecer, Isa. Eu sou a Ana e é uma honra ter você conosco hoje. Prazer, Ana. Oi, pessoal que tá ouvindo. Eu me chamo Isabela Ferro e tô muito feliz por ter recebido esse convite, muito feliz por estar sendo recebida por você aqui. Isa, a gente queria introduzir com você por que você começou a fazer postagens no Instagram do que você gosta. Então, dentro do curso de jornalismo é muito importante que você se mantenha no radar. A comunicação é uma ferramenta muito importante e para você estar ali é a sua vitrine, né? As redes sociais são as vitrines, principalmente para quem trabalha com comunicação hoje. Então, eu passei pela experiência de uma redação cultural. Eu estagiei durante um ano na revista O Grito, que é uma revista cultural aqui de Recife. E depois de terminar meu estágio no Grito, eu decidi criar uma conta no Instagram justamente para manter o que eu estava fazendo lá. Que é fazer críticas, análises culturais. Lá eu cobria cultura num todo, mas eu decidi fechar para o meu nicho, que é o cinema, né? Então, essa conta no Instagram, a Cinematógrafa, ela surge como essa plataforma para que eu consiga expor o meu trabalho. Então, para que eu possa fazer análises de filmes, de temas que são relacionados ao cinema. E essa conta, ela vai além do Instagram, né? Eu tenho o próprio site de Cinematógrafa, então quem quiser ler uma crítica completa, quiser ler um texto um pouco mais aprofundado, pode ir visitar o site. E tem também o TikTok. Então, essa conta, ela vem justamente para continuar esse trabalho que eu vinha fazendo e para me manter no radar, o que é muito importante para quem está aí trabalhando com comunicação e que também quer trabalhar com a área de cultura e de arte. Sim, muitíssimo obrigada pela sua resposta. Até porque a gente sabe que não são todos os jovens, né, que ele tem esse interesse na área artística. E eu queria saber de onde surgiu esse começo de eu quero jornalismo. Então, eu sempre quis fazer cinema, a minha vontade era o cinema, mas a gente vai analisando ali o cenário, vendo que às vezes não é tão favorável assim pra gente. Eu tenho o privilégio de estar inserida num ótimo cenário cultural que é Pernambuco, né? Eu moro em Recife e Pernambuco é riquíssimo em cinema, então isso já era algo que estava ali ao meu favor, mas a gente ainda tem a consciência de que, infelizmente, no Brasil não é um cenário tão valorizado. Então, o plano de jornalismo veio como deixa eu primeiramente entrar na comunicação para ir encontrando os meus caminhos e aí se especializar em cinema. O jornalismo foi uma bênção na minha vida porque é um ótimo mercado para você explorar. Tem tanta coisa que você pode abordar no jornalismo. Então, essa escolha de primeiro me formar em comunicação para depois seguir nessa área de cinema foi ótima. No jornalismo eu consegui ter contato com muita gente incrível. Um grande exemplo disso é Kleber Mendonça Filho, que é jornalista. Kleber Mendonça começou como crítico e aí tá no Oscar agora, né? Então vê que massa. Sim. Essa jornada que você consegue trilhar a partir da área da comunicação, né? E diante de todo esse histórico que você trouxe pra gente, ocorreu algum momento decisivo que você pensou em desistir ou que te deu mais impulso ainda de você continuar a sua carreira? O seu sonho, no caso? Sim. Eu acho que o primeiro período no curso de jornalismo foi um momento decisivo, porque foi realmente onde eu entendi a potência do curso. Eu tive a honra de ter professores que são ótimos, que são profissionais excelentes. Então, a partir do momento que você vai conversando, vai conhecendo o pessoal que está dentro do mercado, você vai sentindo melhor, você vê, poxa, olha a cartela de possibilidades que eu tenho aqui. Sim. No curso de jornalismo você vai encontrar atriz, vai encontrar diretor de cinema, vai encontrar jornalista político que cobre das mais diversas situações. Então eu acho que ali no primeiro período, a partir do momento que eu fui conhecendo o pessoal que estava dentro dessa área, eu fui conseguindo sentir melhor o que eu conseguiria fazer no futuro dentro do curso. Então, o curso de jornalismo vai proporcionando você
várias experiências, e eu falo muito do curso de jornalismo, porque é um curso em que você consegue pegar ali o gancho que você tem vontade de explorar e se aprofundar nele. Então, vai abranger aí todas as áreas que você imaginar. O jornalismo tá para todo mundo. E essa experiência de você ter esse leque de oportunidades, né, de você conhecer pessoas de lugares diferentes, de profissões diferentes, te traz essa experiência boa ou te traz muito medo, receio? Então, no começo você vai se sentir intimidado, porque eu acho que a área da cultura e da arte é uma área com panelinha muito fechada. Então, isso vai lhe assustar de cara. Você vai, meu Deus, como é que eu vou me juntar a todo esse pessoal? Então, sim, intimida, mas a partir do momento que você vai se permitindo entrar nesses ambientes, eu digo que é muito importante, por exemplo, na área da cultura, né, já que a gente tá falando aqui de arte, você frequentar festivais de cinema, frequentar festivais de teatro, ir nesses lugares, ir nesses eventos e realmente dar a cara a tapa e conversar com as pessoas. Se apresentar, oi, eu sou Isabela, eu tenho interesse em trabalhar com isso, com aquilo. Então, é intimidador, mas quando você se permite viver essa aventura Sim. e sair um pouco da zona de conforto, você vê que você consegue ir longe. Então, você vai fazendo contato, conversa com uma pessoa, conversa com outra, de repente você recebe um convite. Então, tudo isso vai construindo a sua carreira e aí você vai conseguindo entrar nessas panelinhas que vão se abrindo para você. Muito bacana, Isa, essa sua experiência. Até porque, como eu já havia pautado, né, o jornalismo em si, o âmbito artístico, ele não é muito renomado entre os nossos jovens. Então, ver para as pessoas, mostrar para elas que o jornalismo ele traz sim futuro, ele traz um leque de visão, de oportunidades, é muito importante e notório na nossa sociedade. Mas quando você começou na internet, você teve aquele medinho dos seus amigos zombarem de você, das suas críticas, das suas teses, entre outras coisas? Ou você só foi de cara mesmo, assim, na faculdade? Eu sou a Isabela, eu gosto de cinema, isso e aquilo. Ah, com certeza foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. E eu venho do interior de Pernambuco, na verdade eu sou de uma cidade bem pequenininha chamada São Bento do Una. E aí eu vim para Recife justamente para fazer a faculdade. E lá, quando na escola, que já era uma cidade interior, o pessoal um pouquinho mais de cabeça fechada, que eu falava que eu queria fazer cinema, as pessoas não entendiam muito, tipo, como assim você quer fazer cinema? Então, eu sempre cresci um pouco com essa timidez de, tipo, como é que eu vou explorar isso? E aí, também no curso de jornalismo, quando às vezes a gente tinha uma prova, que a prova era, tipo, grave uma reportagem na câmera, leia um texto, eu sempre ficava com vergonha de aparecer na câmera, porque eu era muito tímida. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer melhor que ninguém aqui, eu na verdade vou fazer pior do que todo mundo. Então tinha muita essa insegurança. Mas eu acho que é justamente sobre sair da zona de conforto. É você criar coragem, respirar fundo e bora pra frente. Falando da internet, né, dos vídeos que eu faço pro Instagram, eu tive ainda essa timidez de criar a conta, foi realmente criar a coragem para conseguir fazer isso. Mas eu olhava para os meus colegas ao redor e cada um fazendo o seu. É justamente você ter a sua vitrine. Então, da área de comunicação e na área artística, se você perceber, as pessoas vão estar ali publicando seus vídeos, fazendo seus conteúdos, porque é isso que coloca você no radar. A internet ela é uma ferramenta muito poderosa pra gente hoje em dia. A gente consegue conversar, por exemplo, eu tô aqui de Recife, você é de São Paulo, não é isso? Você é aí de São Paulo e a gente fazendo a entrevista e tendo uma conversa massa. Então a internet é uma ferramenta ótima. Se você conseguir usar dela ao máximo, com certeza vai te beneficiar. Então eu tive essa timidez de início, mas eu olhava para os meus colegas, cada um fazendo o seu, e aí você... Poxa, com certeza vai ter alguém que vai olhar e falar que vida estranha essa menina aí falando de filme. Com certeza vai ter, nem se preocupe que vai ter. Mas é só você criar coragem, porque tem tantas outras pessoas tentando entrar no mercado e você é mais uma delas que vai que você consegue. Se você continuar se esforçando e produzindo seus materiais, pedindo pra, por exemplo, olha, deixa eu fazer essa cabine, deixa eu escrever uma crítica desse filme que vai estrear, você vai puxando uma coisa ou outra e aí quando você vê,
você tá no mercado junto com todo mundo. Sim, até porque a gente só conquista aquilo que a gente almeja a partir do momento que a gente dá o nosso primeiro passo, certo? Com certeza. E foi isso que você fez, deu o primeiro passo, por mais que seja muito difícil. Eu concordo com você, sou uma pessoa super tímida, extremamente tímida. Se coloca uma câmera, eu fico assim. Eu entendo essa pessoa. Sim, então quem dirá jornalismo, essa questão da comunicação, né? De nós, que somos os comunicadores, fazermos que o receptor, ele digira, né, tudo aquilo que a gente falou para ele, que é uma função, querendo ou não, comunicação muito difícil, Sim. Até porque se eu falo eu como pão, você pode entender outra coisa do eu como pão. Então, a gente fazer com que as pessoas, elas peguem aquela mensagem que a gente quis dizer é algo complicado. Então, você já ganha demais, só de já querer fazer com que as pessoas peguem o seu tópico, né? Que no caso seria as suas críticas, né, dos filmes e entre outras coisas. E outra perguntinha, o que você acha que fez com que o seu perfil ele crescesse ou se destacasse no âmbito acadêmico? Certo. O meu perfil, ele tá em fase de crescimento, né? É um perfil super novo. Eu acho que vai fazer o quê? Uns 2 meses que eu criei ele. Eu criei ele, na verdade, no fim do ano passado, mas ficou ali encostadinho e aí nesse ano eu engatei de vez nele. Mas o que eu sinto que faz com que ele cresça é justamente essa divulgação. Então, às vezes em conversa, na faculdade ou até em ambiente de trabalho, olha pessoal, tô criando aqui esse Instagram, criei esse Instagram, né? Tô publicando as minhas críticas, tô fazendo os meus vídeos. Se você curte, vai lá, segue, manda pra alguém. Então você sai compartilhando com as pessoas que você conhece e utiliza da própria plataforma do Instagram, né? O Instagram, sim. Que eu acho que é onde a gente mais consegue explorar isso, no TikTok também, tem o seu algoritmo. Então você vai dar uma estudada, vai entender como é que funciona, entender como é que seu público funciona. Eu abordo cinema, abordo muito de cultura pop, mas eu também gosto de trazer esse ter um pouco crítico, de entender, vamos entender como é que é a estrutura dessa obra, vamos entender alguns aspectos técnicos, vamos debater sobre tal tema. Então, não é uma conta em que eu vou falar de uma forma super informalmente, mas são vídeos mais tranquilos para que a gente consiga debater cinema de uma maneira simples. Então, é encontrar o seu público-alvo e investir nele. Entender como é que o público vai recebendo seu material e ir explorando junto com as plataformas, com as ferramentas do Instagram ou da rede social que você vai utilizar e também sair divulgando pro pessoal. E entrando nesse âmbito, né, de rede social, que a gente sabe que é muito importante, acredito eu que eu já saiba a sua resposta, que seria, você acha importante ter a presença digital nos dias de hoje? Ah, com certeza. É muito importante. O jornalismo, ele é praticamente digital hoje em dia. E usando o jornalismo como exemplo, né? Mas pra você, por exemplo, se você é uma atriz, tá querendo ali apresentar seu trabalho, poxa, começa no Instagram, começa publicando alguns vídeos pode ser um trabalho pequeno que você fez, um experimento, alguma coisa, publica no Instagram, porque isso vai atingir pessoas de outros lugares e acaba sendo seu portfólio. Eu acho que portfólio é uma coisa muito importante para quem tá querendo entrar no mercado e o Instagram é uma grande vitrine para isso. Eu tô usando o Instagram de exemplo, né? Mas pode ser TikTok, YouTube, enfim. Entre outros. Tantas redes sociais que tem hoje em dia. A gente vai se dividir entre cada elas. Mas é uma vitrine. Então, uma pessoa que, por exemplo, não te conhece, às vezes alguém indica, fala, deixa eu te passar o Instagram. Você entra e você vê as fotos que aquela pessoa faz, se for uma fotógrafa, os filmes, alguns trailers que a pessoa faz, se for um cineasta, alguns takes de algum projeto que você fez, se for uma atriz, e aí você vai explorando essas ferramentas, né? Eu acho que é muito importante. Sim. Claro que a gente não vai se manter somente nisso, né? Porque o que a gente faz tá fora das redes sociais. Mas é uma maneira de você divulgar o seu trabalho. Então, se você conseguir usar bem dessas plataformas, você com certeza vai conseguir se divulgar para outras pessoas. Até porque a gente sabe que a internet, querendo ou não, ela é uma das melhores ferramentas que a gente pode usar, né? E o que você sempre abordou pra gente hoje sobre a vitrine. Porque a internet que a gente tem, os aplicativos são nossa vitrine, então é a nossa fonte de comunicação, onde a gente consegue trazer pessoas de fora ou próximas para conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o nosso profissional ou até mesmo um pouquinho do pessoal, né? Porque a gente sabe que a gente tem o resultado, mas o que sempre é muito importante é o processo
de tudo para chegar no resultado que a gente teve. Isso. E eu queria que você desse uns conselhos para as nossas ladies, para as meninas que nos acompanham, que seria que conselho você daria para as meninas que gostariam de seguir na mesma área, né, do jornalismo? Então, eu acho que é você entrar com a mente um pouco aberta. Eu acho que, claro, que alguém vai ter alguma preferência com alguma coisa. Eu, por exemplo, entrei com o cinema na minha mente. Tanto que a minha vocação ideal, na verdade, não é jornalista, né? Eu sou cineasta. Eu tô produzindo documentários no momento. Então, a gente vai usando o jornalismo aí como uma ferramenta. Sim, Mas que você entre com a mente aberta, porque é um leque de possibilidades. Você consegue explorar muita coisa. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que o jornalismo é só aquele repórter que tá ali com o microfone entrevistando alguém, mas o jornalismo vai te formar em comunicação. O jornalismo, na verdade, ele é até chamado de comunicação social em algumas faculdades. Então, você vai estar dentro da comunicação que tá presente em tudo hoje em dia. Tem jornalista em hospital, tem jornalista em empresa, tem jornalista no governo, em órgãos públicos. Então, é só uma ferramenta que vai te levar para aquele lugar que você quer chegar, sabe? E pensando justamente no teu artístico também, né? Muita gente sim. que quer trabalhar com cultura passa pelo jornalismo justamente para ter essa noção das políticas culturais, das ferramentas que podem ser utilizadas, de entender as pessoas que vivem da cultura, né? A gente entra em contato com muita gente que vive disso, então a gente entende a importância de um edital, a importância de uma política que é feita para a cultura, a gente entende todos esses processos que são o que segura a nossa cultura aqui no nosso país. Sim, O sim. Brasil, infelizmente, ainda peca um pouco em investir na cultura, mas a gente vem aí crescendo cada vez mais. A gente tava no Oscar ano passado e pela segunda Sim, vez, um ano seguido do outro, olha que coisa linda. E a gente de um cineasta daqui de Pernambuco, isso é muito bonito. Então acho que a gente consiga continuar levando a cultura para outras pessoas sim. com o nosso poder da comunicação. Sim, eu acho isso sensacional, até porque o país, a gente sabe que o nosso país não é um país de primeiro mundo, Sim. então, querendo ou não, as oportunidades são muito divergentes, diferentes dos outros países, e foi muito gratificante a gente ter tido o Brasil, o nosso país, né, a nossa nação, em um lugar tão importante, né, que seria o Oscar. Não só o pessoal do Brasil, a gente teve também o Bad Bunny esse ano, né, Sim, com certeza. então um latino, querendo ou não, né, aqui do lado. Então é muito importante que as pessoas que estudam da arte, da cultura, do jornal, do cinema, eles peguem, coloquem o seu lugar na sociedade, que é muito importante para fazer com que Sim. não só a pessoa que fez, a pessoa que se empenhou, faça, mas que traga também esse reconhecimento para o nosso país, que é de muita importância. Sim. E o que você queria que tivessem te dito no começo de tudo isso? Para você não quebrar a cara, ou caso você tenha quebrado em algum momento. Caramba, eu acho que eu diria explore. Faça o que você puder fazer. Tenha um cursinho, faça o cursinho. Tenha uma pesquisa, faça uma pesquisa. De explorar tudo que a cultura te proporciona, sabe? Visite festivais, fale com as pessoas. Às vezes a gente fica com vergonha de falar com aquele produtor cultural que tá ali, que tem uma carinha de difícil, Sim, mas vai lá, conversa, coloca a cara pra frente e segue o jogo, porque é muito importante que a gente explore tudo que a gente consiga para poder se colocar dentro desse mercado e para sim, sim, ter vivências muito bonitas com a cultura. A cultura sim. é uma ferramenta linda que a gente pode explorar e eu acho que participar de tudo que é possível vai te proporcionar experiências muito boas. Sim, adquirir experiência também, né? Sim, Para você tirar essa vergonha da cara, conseguir sim. explorar mais coisas e se jogar. E querendo ou não, como a gente consegue lidar com a insegurança e comparação? Até porque a gente sabe que no jornalismo, né, na sua área, a gente tem várias pessoas, umas melhores em alguns aspectos, outras não tanto. Como você lida com isso? É muito difícil porque você sempre vai olhar pra alguém e pensar, eita, caramba, onde essa pessoa conseguiu chegar? Olha a vaga que ela conseguiu, olha a pessoa que ela conseguiu entrevistar, olha o set de gravação que ela tá visitando, você sempre vai ficar de olho assim. Mas eu acho que é investir no seu.
Por exemplo, se você tá afim de fazer uma conta que fale sobre livro, que fale sobre atuação, que fale sobre filme, faça a sua parte, você vai fazendo o seu, você vai crescendo e você vai conquistando. É normal que a gente se compare com outras pessoas, mas que elas sirvam de inspiração. Se tem uma pessoa que chegou no lugar que você tava afim, como foi que ela chegou? Com quem ela falou? Que caminho ela percorreu? Então, a insegurança ela faz parte, mas eu acho que ela pode ser um incentivo para que a gente, poxa, como é que eu consigo chegar aí também? Como é que eu consigo chegar num lugar melhor, inclusive? Então, Sim. usar de motivação para que a gente consiga ir seguindo esses caminhos e encontrando o nosso lugar. Sim, maravilhosa a sua resposta. Até porque insegurança e comparação, infelizmente, nós temos em todos os lugares, porque isso é do ser humano, é sentimentos que nós temos, mas é sempre, como você disse, focar no nosso. Se o nosso colega ele conseguiu, a gente também consegue. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos, mas a gente sempre tem que focar no nosso, porque a gente sabe do desempenho que a gente tem, né, para fazer aquilo. E querendo ou não, é um sonho. Você está fazendo isso porque é algo que você gosta, né? Te dá prazer de fazer isso. E agora, eu queria perguntar, essa pergunta é mais específica, talvez você não tenha essa resposta de imediato, mas seria que filme mudou a sua vida, mudou sua perspectiva mesmo? Olha, todo dia tem um filme diferente. Acho que eu vou aproveitar o gancho do Oscar e eu vou falar um filme que é muito importante pra mim. É um filme que definiu a minha perspectiva do cinema, que é Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas é um documentário de Kleber Mendonça Filho, que tá aí levando a Agente Secreto pro Oscar. E é um documentário que fala sobre os cinemas de rua de Recife. Recife já teve vários cinemas de rua, hoje eles estão se reerguendo. O Cinema São Luís, que é o cinema que aparece no Agente Secreto, ele tá em grande destaque, né? Sendo ponto de visitação. E é um documentário que eu acho que ele tem um olhar tão sensível, porque não é um documentário super com cara de documentário, não vai ser aquela coisa super jornalística. O Kleber Mendonça, ele é um diretor de mão cheia e ele usa de um tema que é o amor que ele tem pela cidade e por esses cinemas, com um olhar muito artístico, um olhar muito sensível. Então, esse filme tem na Netflix, pra quem quiser assistir, é um filme belíssimo. Ele narra o filme em primeira pessoa, então a gente consegue até conhecer um pouco mais dele. Tem algumas cenas de ficção ao longo do documentário. Então, eu acho que é uma maneira muito linda de filmar. O Kleber Mendonça, ele dirige muito bem. E eu acho que foi um documentário barra filme, que definiu muito esse meu olhar de... Tem temas que a gente consegue mesclar ali no jornalismo e no mundo do cinema. Sim. De um olhar sensível. Eu defendo muito esse olhar sensível dentro das obras jornalísticas. E, por exemplo, vai contra o meu gênero favorito, por exemplo, no cinema, que é a ficção científica. Quem diria, assim, eu sou fascinada por Star Wars, eu sou fascinada por Vingadores, mas aí quando a gente vai olhar tudo por um olhar crítico, a gente vê uma obra dessa que é belíssima. Que trata de um tema muito importante, que é a cidade, né, o centro do Recife, aqui de Pernambuco, com esse olhar artístico, com esse olhar sensível, que é muito importante que a gente tenha nas obras hoje em dia, né? Esse olhar um pouco mais aberto para as emoções. Sim, mais crítico, né? Até mesmo para a gente poder formar repertório, talvez. Com certeza. E também para a gente ter esse senso crítico mesmo das coisas, a gente criar nossa própria opinião diante daquilo. E já puxando o gancho disso, você teria alguma diretora ou algum profissional que te inspire? Olha, tem o Kleber Mendonça Filho. O Kleber Mendonça Filho, eu já falei dele umas 40 mil vezes aqui, mas é porque ele é meu diretor favorito da vida, assim. E eu vou indicar também a diretora Kátia Mezel. Kátia Mezel é daqui de Pernambuco. Ela foi a primeira cineasta de Pernambuco, a primeira mulher diretora de Pernambuco. Ela tem mais de 300 filmes na conta dela. Fundou também uma produtora. Então, eu acho que são pessoas assim que são exemplos de perto que vão trazendo pra gente essa sensação de eu também consigo. Sim. Sabe? Principalmente uma mulher, né, que tá aqui pertinho, aqui em Recife. Então, a gente vê esse exemplo e toma pra gente e fala, poxa, se essa pessoa conseguiu, olha as portas que ela abriu pra gente, sabe? A gente também consegue. Sim. Mas tem diversos diretores que eu sou fascinada, Martin Scorsese, a gente vai puxando outros diretores que são de fora também, né? Mas eu acho muito importante destacar os nossos, os que estão aqui representando a gente.
Do nosso ladinho, Do né? nosso ladinho, justamente. Do nosso lado. E para finalizar, né, o nosso podcast, infelizmente, o que ninguém te conta sobre trabalhar com cinema? Que você vai ter que correr atrás de muita coisa. Você vai ter que pedir o número de muita gente. Você vai ter que mandar e-mail pra muita galera. Mas é um processo que vale a pena. Sim, A gente começa de baixo, literalmente. Você não vai produzir um grande filme logo de cara. Você não vai ter uma grande equipe. Geralmente vai ser você, seu colega, uma câmera e tá e feito. um sonho. E um sonho. Eu dirigi o meu primeiro documentário sozinha, com uma câmera. Peguei minha câmera, fui pro interior, gravei meu documentário. E é uma obra que eu tenho um orgulho imenso dela. Então, Sim. assim, é um caminho difícil. Ninguém pegou na mão no começo e falou, ó, vai ser difícil, mas segue em frente. Mas eu sinto que é muito prazeroso. Eu acho que não tem outra coisa que eu faria. Eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço. Ah, mas isso é muito bom, né? Quando a gente vê o amor que a gente tem diante da profissão que a gente escolheu. Porque é muito gratificante e prazeroso a gente fazer algo que a gente ame. Porque você está estudando o que você gosta. É um foco totalmente seu e saber os instrumentos que você pode usar, né? Os instrumentos audiovisuais que a gente tem, as ferramentas para a gente evoluir. Mas é basicamente isso, ladies, do nosso podcast. Se você tem esse sonho de trabalhar com a arte, com o cinema, jornalismo, até mesmo comunicação, saiba que as portas sempre estarão abertas. Nós temos o exemplo da Isa aqui hoje conosco, que ela está em busca desse sonho, está conseguindo realizar, se Deus quiser, vai realizar com excelência. Amém. Vamos vê-la em muitas premiações ainda. E às vezes tudo que a gente só precisa é plantar um grãozinho, né? Pode ser começando postando, fazendo uma página no Instagram, não ter vergonha e de cara com os nossos sonhos, até porque ninguém tá aqui para nos julgar, porque não tem como uma pessoa julgar alguém que tá tentando, se esforçando. Então é isso. Muito obrigada, Isa, por ter passado essa noite conosco. Foi uma noite muito gratificante para mim. Eu adquiri muito conhecimento da parte de cinema, jornalismo e comunicação. E eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, viu? Ai, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz de receber esse convite. Fiquei muito feliz que alguém aí de São Paulo que quis me ouvir daqui de Pernambuco. Olha que coisa tão E legal. vamos ouvir muito mais. Ou então, vamos seguir. Agradeço demais pelo convite. Espero que as ouvintes tenham gostado também dessa conversa. Muitíssimo obrigada, Isa.